Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas leituras recentes, os livros que eu li nos últimos 2 meses, tá? E são leituras bem diversificadas, vocês vão perceber aí até o final do vídeo que são leituras diferentes, tá? Eu vou começar aqui por uma descoberta de uma nova autora, que eu fiz aqui, inclusive junto com o clube de leitura, a área de membros, nós lemos juntos, que foi Alba de Céspedes. Foi o primeiro livro que eu li, então, de Alba de Céspedes, Caderno Proibido. Essa autora, ela foi uma das grandes inspirações de Helena Ferrante, para Helena Ferrante começar a escrever, inclusive num outro livro dela aqui, que se chama Na Voz Dela, que eu recebi da Companhia das Letras, tem um pós-fácil aqui de Helena Ferrante, isso aqui eu não li ainda, tá? Eu quis ler primeiro o Caderno Proibido, e esse Caderno Proibido aqui, a personagem, a protagonista aqui, é a Valéria, ela tem 43 anos, e ela, num domingo de manhã, enquanto seu marido tá descansando, tá dormindo até um pouco mais tarde, ela vai comprar cigarro. E lá na tabacaria tem um caderno que ela quer comprar, ela decide comprar, só que é proibido. É proibido comprar aos domingos, é uma lei ali no país. Isso aqui é literatura italiana, nem falei, né? E naquelas leis, né, pós-guerra, não poderia ser vendido o caderno, então por isso o caderno proibido. Mas não é só por isso, tá? Não é apenas porque ele era proibido de ser vendido que se chama caderno proibido. É também aqui porque ela utiliza esse caderno como um diário. Então, nesse diário, ela começa a escrever, então, sobre os acontecimentos da sua vida. Inclusive, tem uma parte aqui que é interessante a gente ler. Tá na página 36. Minha vida sempre me pareceu meio insignificante, sem acontecimentos notáveis além do casamento e do nascimento das crianças. Um pouco mais adiante, aprender a compreender as coisas mínimas que acontecem todos os dias talvez seja aprender a compreender realmente o significado mais recôndito da vida. Mas não sei se isso é um bem, temo que não. Então, a partir dessa escrita, ela começa então a analisar, fazer uma autoanálise. Ela é mãe, ela é esposa, dona de casa, ela trabalha fora também, então são muitos papéis ali. Ela começa então a pensar sobre si própria, sobre as relações, e ela não tem inclusive um espaço para ela, porque como é uma escrita muito íntima, ela não quer que os outros leiam, então ela está sempre escondendo esse caderno, ela carrega até uma culpa, né, por escrever ali neste caderno. Por isso o caderno proibido, né? Não só pela compra, mas porque é proibido ali tudo que ela está escrevendo, né? Todas as questões ali seria praticamente proibido ali em 1952. As reflexões aqui. Mas ninguém é santo, né, gente? Ninguém é santo. Então aqui tem muitas contradições também, várias questões da vida dela, mas também tem muitas questões contraditórias aqui, né? E é ela aqui. Então essa leitura é como se você estivesse lendo o diário dela. Então você só tem a visão dela aqui sobre tudo. E é um livro que ele fala sobre tantas coisas. E conforme eu fui lendo, fui marcando tanta coisa aqui também. Mas é claro que eu não quero trazer spoiler aqui para vocês. Mas eu fiz algumas anotações aqui, sabe? O diário, então, tem esse tom confessional, né, que ela fala aqui, uma escrita muito íntima. Tem esse resgate, tem a questão aqui do casamento, da intimidade do casamento. O marido chama ela de mamãe, ao invés de chamar ela de Valéria, né, ou algum outro nome carinhoso, algum apelido carinhoso, ele a chama de mamãe. Ela tem filhos e ela tá sempre muito cansada, e eu pensei até que os filhos fossem pequenos, mas não, os filhos já têm mais de 20 anos, a filha dela vai fazer 20 anos, o filho tem 22, já estão na faculdade, mas ela tá sempre muito cansada, ela nunca tem um espaço para ela mesma, ela não tem um espaço nem para guardar o seu caderno, ela não tem um espaço na casa também para ela sentar e relaxar. Esses momentos de escrita ela acaba fazendo num momento ali escondido dos outros, ela acaba
por exemplo, deixa de dormir, né, vai dormir mais tarde para poder ter a tranquilidade ali na casa para poder escrever. E ela se sente culpada, né, porque a louça de repente está na pia, ou a roupa tá para ser lavada, tá para ser costurada. Em vez dela fazer esse serviço, ela deixa então o serviço ali da casa, porque ela também trabalha fora, para poder pensar um pouco sobre si. Então são muitos conflitos aqui, tá? Tem a questão do envelhecimento, ela tem 43 anos, mas como ela é vista para a sociedade, como ela é vista ali com os filhos, com o seu marido, como ela se sente realmente. É bem interessante, tá? Tem uma questão muito forte aqui de ciclos familiares, ciclos que se repetem, ciclos que se rompem. Tem também a questão dos filhos, tem um conflito geracional, e como também ela trata diferente o filho e a filha, também tem uma grande diferença. Até a questão da sogra também tem uma questão aqui de sogra. E uma rivalidade, assim, tinha uma rivalidade feminina aqui muito forte entre as mulheres, enfim, rivalidade feminina, mas ela tem a mãe dela, ela tem a filha dela, tem um colega, como não existe ali uma cumplicidade, uma empatia, né, entre essas mulheres, e ela tá sempre solícita. Então foi um livro assim que eu senti muitas coisas durante a leitura, marquei muitas coisas durante a leitura, passei raiva aqui em muitos momentos, mas que trouxe reflexões. Eu acho que todo mundo acaba encontrando um pouco de Valéria dentro de si, tem uma questão feminina muito forte, e também em mulheres das nossas famílias, das outras gerações. Essa questão do conflito geracional é muito interessante, a filha dela tem um papel muito interessante aqui também, tá? Uma grande personagem. Foi uma excelente leitura, ainda mais um clube de leitura, onde mais pessoas, então a gente conversava, né? Cada um a sua ideia, cada um a sua percepção. Foi uma excelente leitura, assim, para fazer com mais leitores, então. Geralmente, as grandes obras da literatura sempre tem um herói, um grande vilão, ou atos heróicos, né? Grandes acontecimentos. Mas nesse livro aqui é um pouco diferente, nós não temos essas questões aqui. Temos uma grande apatia, digamos assim, tá? Uma grande inércia. Mas temos fatos históricos aqui também que contextualizam a história. Aqui tem uma questão muito interessante, que esse livro foi publicado em 1859. Eu estou falando aqui de Oblomov, de Ivan Goncharov. E esse livro, inclusive, ele é tão importante para a literatura e para o país também, para a Rússia, que ele até gerou um termo no dicionário russo, que é o oblomovismo. E a gente encontra esse termo oblomovismo aqui em diversos momentos aqui da obra. Lemos também juntos aqui no Clube de Leitura na área de membros, foi uma grande leitura. Oblomov, que é o personagem principal aqui da obra, ele é um homem que pertence à aristocracia russa, mas ele passa a maior parte do livro aqui deitado, mesmo diante de questões importantes da sua vida. Ele tá sempre ali numa apatia, numa inércia, e fica muito ali no campo dos pensamentos e no campo da ação. É uma questão muito complicada para ele, tá? E aqui nós temos uma crítica social, lá em 1859, foi muito próximo, inclusive, à servidão, ao fim da servidão na Rússia, que aconteceu 2 anos depois da publicação, 1861. Então nós temos aqui questões históricas, tem uma grande crítica aqui, tem momentos assim divertidíssimos de dar risada mesmo, personagens aqui também que a gente acaba amando, o seu criado, o Zakhar, ele é assim, um personagem muito divertido. Tem também 2 mulheres incríveis aqui, tem a Olga, que é uma mulher muito à frente, né, uma personagem muito interessante aqui. E uma outra personagem também que eu gostei, que é a Gáfia, também aparece aqui. E o livro ele trabalha muito essa questão da inércia. Então você tem alguns momentos aqui de leitura que são entediantes, que você vai entender o oblomovismo aqui, você vai sentir aqui esse oblomovismo durante a leitura. E você fica na expectativa aqui dos acontecimentos virem, né? Mas os 2 últimos capítulos
deste livro aqui me levou às lágrimas, tá? Foi muito emocionante. O livro, ele foi para lugares ali que eu não imaginava que iria, ele me surpreendeu, ele foi além das minhas expectativas. E o autor, o Ivan Goncharov, ele foi funcionário público, inclusive, vejam só que interessante. Ele trabalhou, inclusive, num departamento do Estado que ele trabalhava na censura de publicações ali durante o Império. Ele nunca se casou e ele, inclusive, acusou de plágio Flaubert e Turgenev. Tem uma foto aqui num dos livros de Turgenev em que eles estão juntos. Vou mostrar para vocês. Eu vou pôr a foto aqui recortada, que é melhor para vocês verem. Do lado esquerdo ali nós temos o Tolstói, ele tá novinho aqui, tem outros escritores da época, e sentados aqui na esquerda tem o Ivan Goncharov, que é o primeiro, e ao seu lado o Turgenev. E o Ivan Goncharov, ele viajou para vários países, então ele tinha conhecimento ali de outras realidades, então existe toda uma crítica aqui sim, tá, em Oblomov. Oblomov é um protagonista muito diferente aqui dos demais, das grandes obras da literatura, mas é um livro muito importante, sim, eu gostei muito dessa leitura. Li também Yaya Garcia de Machado de Assis, é sempre uma delícia ler Machado de Assis. Esse é o último livro da fase romântica de Machado. Ele foi publicado em forma de livro. Ele foi publicado em 1878. Sua próxima obra já foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já entra aqui na sua fase mais reconhecida, mais prestigiada, que é a fase realista. Em 1881, então, foi publicada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Yaya Garcia me encantou em alguns momentos. Eu achei o livro diferente no sentido de muitas reviravoltas. Foi o livro que eu li até agora, dos livros que eu li de Machado, foi o livro que eu achei assim que mais teve reviravoltas. Todo o capítulo acontecia alguma coisa. Eu achei até que me lembrou aquelas novelas mais antigas, até por conta de uma vilã aqui, que ela arquiteta algumas situações aqui, impede algumas coisas de acontecerem. Achei isso muito marcado, assim, no livro. Aqui nessa história nós temos o Jorge, e ele se apaixona por Estela. Só que a mãe dele, que se chama Valéria, ela é contra esse relacionamento. Tem uma questão social aqui, porque Estela, ela é filha de um funcionário do seu marido já falecido. Então a sua mãe é contra esse casamento, então ela vai tomar atitudes dali, ela vai fazer inclusive ele ir para a Guerra do Paraguai. Ele vai lutar na Guerra do Paraguai. Quando ele volta, 4 anos depois, as coisas estão muito diferentes. E a Yaya Garcia, onde entra isso? Onde a Yaya Garcia entra nessa história? Leia para saber. Tem a Yaya Garcia, tem o pai dela, e essa história aí vão ter mais personagens ainda, e como eu disse, uma grande reviravolta aqui, é bem interessante. Eu vou ler até um trechinho aqui para vocês, olha só. Esse trecho está na página 174. Não basta que o coração lhe diga, ame a este. É preciso que os olhos aprovem a escolha do coração. Eleja um espírito que a entenda, que a admire, um homem que a possa honrar. Não se deixe levar dos primeiros olhos que pareçam responder aos seus. Depois, na página 208. É duro de ouvir, minha filha, mas não há nada eterno nesse mundo, nada, nada. As mais profundas paixões morrem com o tempo. Esse outro livro aqui, eu lia ele à noite, tá? Antes de dormir. Foi uma leitura que me agradou bastante ler neste momento, tá? Esse momento assim que eu já estou, né, cansada, queria alguma coisa para relaxar, uma coisa mais curtinha, e encaixou muito bem assim ler esse livro antes de dormir. Então eu lia 1 ou 2 contos no máximo, tá? São os contos de fadas e poemas vorazes para alimentar a alma. É de Nikita Gil.
Essa edição, ela é linda, ela é toda ilustrada e é da Dark Side. E eu acabei marcando, eu não queria marcar, mas eu não resisti, eu acabei marcando muita coisa aqui, coisas que eu gostei aqui, eu acabei marcando. Obviamente não são todos os contos que eu gostei, mas eu gostei de vários. Aqui, a autora, ela recontou aqui vários contos de fadas tradicionais. Eu vou ler, inclusive, alguma coisa aqui para vocês. Depois ainda tem os poemas também, mas eu gostei mais dos contos de fadas. Na página 61, tá falando sobre o chapeleiro de Alice. Para entender o que fizeram com o chapeleiro, primeiro preciso lhe contar sobre as pessoas que sabem brincar com sua fragilidade sem nem mesmo encostar em você, um tipo de abuso conhecido como gaslighting. Você diz que algo aconteceu, a outra pessoa diz que não. Você diz que só pode ser, a pessoa diz que não. A outra pessoa desfia a dor que alguém deixou na sua mente e costura um fantasma com esse fio. Constroem para você um país das maravilhas sombrio e pedem que você o chame de casa. Dizem, porque você não consegue ser feliz? E você não consegue, porque nessa história a felicidade é uma rainha na qual você não confia e que foi construída a partir das suas decepções. Na página 62. Agora, duvidar de si se tornou uma reação automática. Confiar em si deixou de ser um reflexo e virou um processo longo e árduo. Num outro conto, está na página 94. Lições da bruxa não tão má para Dorothy. Dorothy é do Mágico de Oz. Uma vez conheci uma menina como você. E se alguém lhe tivesse dito essas coisas, ela também teria ganhado aquele final de contos de fadas em que pudesse ser feliz. Mais adiante. Não deixe que a julguem por sua aparência. Sua aparência vai mudar com o tempo, querida. E você não merece ter por perto pessoas que se apaixonaram pelos seus vivos olhos azuis quando esse azul desbotar, porque essas são as pessoas que vão abandonar você. Lembre-se de que seu coração e seu cérebro são muito mais importantes do que sua aparência. E eles vão impedir que as pessoas erradas tentem te guiar. Não deixe ninguém reduzir você à sua beleza. A beleza sem bondade e coragem é só uma concha bela e vazia, meu bem. E encontramos muitas dessas no mar. As pessoas usam essas conchas como item de decoração. Então espero que você almeje muito mais do que ser bonita. Espero que você almeje ser muito mais do que uma coisinha linda que decora a casa de alguém. Vocês entenderam o tom aqui, né, dos contos de fadas. E essa edição aqui é linda. Sobre contos de fadas, inclusive, eu estava lendo aqui alguns contos dos irmãos Grimm. Esse livro aqui eu tenho é da doutora Clarissa Pinkola Estes, que é a mesma escritora de Mulheres que Correm com os Lobos. Eu vou ler aqui um trecho aqui que é muito interessante, gente, que ela fala sobre a terapia dos contos. Embora os contos de fadas terminem logo depois da 10ª página, o mesmo não acontece com a nossa vida. Somos coleções com vários volumes. Em nossa vida, ainda que um episódio possa terminar mal, sempre há outro à nossa espera, e depois desse, mais outro. Sempre há novas oportunidades para consertar o estrago, para moldar nossa vida da forma que emocionalmente merecemos. Não perca tempo odiando o insucesso. O insucesso é um mestre melhor do que o sucesso. Escute, aprenda, continue. Essa é a essência de todo conto. Quando prestamos atenção a essas mensagens do passado, aprendemos que há padrões desastrosos, mas também aprendemos a prosseguir com a energia de quem percebe as armadilhas, jaulas e iscas, antes de depararmos com elas, ou de sermos nelas ou por elas capturados. Então vocês vejam a importância dos contos de fadas. Não são historinhas só para as crianças, tá? Inclusive,
a maioria dos contos de fadas que nós conhecemos, eles foram adaptados, né, para histórias mais bonitinhas, porque os contos de fadas tradicionais não tem tantos finais felizes assim, tá? E isso tem um motivo, tem um porquê. Eu li essa semana, eu até coloquei no Instagram, nos stories do Instagram, e eu não sei voltar mais lá agora, porque depois de 24 horas some e eu não sei como é que vê lá. Eu coloquei até uma enquete, leio ou não leio, porque eu não leio nada desse autor. A última vez que eu li, eu procurei aqui nas minhas marcações, foi em 2022 que eu li 2 livros do Stephen King. E eu finalmente, então, peguei para ler, eu escolhi Carrie, a Estranha, para ler. Eu já havia assistido o filme já lá, muitos e muitos anos atrás. O filme de 76, se eu não me engano. Carrie é o primeiro livro publicado do autor, porque antes ele havia escrito contos. Esse livro que ele foi publicado em 1974. E a introdução aqui é bem interessante, tá? Ele conta que como ele e a esposa viviam ali a trancos e barrancos, né, financeiramente falando, e ele trabalhou numa lavanderia, depois ele trabalhou como um professor de inglês no ensino médio, então ele usava a escrita ali como um extra, né, para ganhar um dinheirinho extra, porque o que ele ganhava ali não dava para sustentar a família, já tinha as crianças. Até ele fala assim que quando, por exemplo, se as crianças ficassem doentes, precisava comprar remédio, tinha algum gasto extra, aí a esposa dele dizia assim, vamos, cria um monstro aí, vamos, cria uma história, cria um monstro aí, que a gente tá precisando de dinheiro. E quando ele decidiu, então, escrever Carrie, primeiro esboço que ele fez ali, ele não se sentiu confiante. E ele acabou jogando no lixo, ali, o seu rascunho. E a sua esposa pegou do lixo ali e leu e falou, não, você vai continuar, isso aqui tá muito bacana, e deu em Carrie, né, que foi o seu primeiro livro publicado. Ele conta também, essa introdução é bem divertida, do final, e mais pro final vai ficar mais pesado, porque ele conta qual foi a inspiração. Foram inspirações reais de duas meninas diferentes que ele conheceu, ele não dá o nome, mas ele conta um pouco sobre a situação das duas. Então aqui foram fantasmas, porque elas não eram mais vivas quando ele escreveu. Então a história delas que inspirou a triste história de Carrie. E esse aqui é um livro muito conhecido, por causa do filme também, depois teve um novo filme, né, que foi um filme mais recente, eu não assisti. Mas tem cenas que eu assisti, nossa gente, eu nem sei quanto tempo faz que eu assisti, 30 anos que eu assisti Carrie, talvez. Mas algumas cenas, assim, não dá pra esquecer, que são muito marcantes. Uma cena da formatura, assim, é muito marcante. Mas o livro, é claro que eu tava com muito receio, porque eu tive problemas ali, eu não gostei do que eu encontrei em Jogos Perigosos, em outras leituras que eu fiz, por isso que eu tinha pausado ali, eu não tava conseguindo mais ler. Mas esse livro aqui, ele me surpreendeu muito, tá? Talvez até porque eu tinha tanto receio, então acabou me surpreendendo. A escrita aqui me surpreendeu porque a história, ela é narrada, assim, nós temos aqui o presente, a Carrie, que tá no ensino médio, ali se formando no ensino médio, então ela sofre um bullying muito forte ali, ela é estranha, né? Então, as amigas ali, nossa, elas ridicularizam ela, são cenas, assim, dá muita pena, assim, a gente sente muita empatia pela Carrie. Então ela tem problemas ali na escola, em casa o negócio é pior ainda, a mãe dela é uma fanática religiosa, que tem ela ali como um grande pecado, então a Carrie é como se ela tivesse uma culpa por ter nascido. Então assim, tem cenas fortes aqui, tá escrito aqui que é considerado um dos maiores clássicos de terror. Eu particularmente, eu sou medrosa, mas eu não senti medo nenhum aqui nessa história, nenhum momento. Tem cenas fortes, sim. Inclusive essas cenas com a mãe dela em casa, eu achei as cenas mais fortes aqui do livro todo, tá? A questão com a mãe dela é bem pesada. Na escola também, o que ela sofre ali na escola também é bem pesada. A maldade humana, né, ela é mostrada aqui. A gente percebe essa maldade. Ela é uma menina ingênua, uma menina que não sabe de muita coisa. A mãe dela não instruiu. Ela não teve ninguém na escola ali também para ajudar ela. Então, assim, a gente sente muita
muita pena, assim, da situação da Carrie. E o que me surpreendeu também aqui foi o jeito que eu tava dizendo, e eu mesma me cortei aqui. Como ele é escrito. Então a gente tem aqui o presente da Carrie na escola, em casa com aquela mãe maluca dela. E aí tem o passado também, a gente fica sabendo episódios de quando ela tinha 3 aninhos de idade, como ela nasceu, o pai dela, a gente vai, durante a narrativa, vai intercalando aqui. E tem também como se fosse o futuro, que depois de um grande acontecimento que tem aqui, terrível na história aqui, tem assim... passagens, trechos de livros publicados, reportagens, depoimentos de pessoas que viram. Então, às vezes, você vê a mesma situação contada ali nos olhos, por exemplo, da própria Carrie, depois um personagem que viu aquilo de longe e ele conta ali no seu depoimento o que ele viu, o que ele sentiu. Às vezes é uma frase incompleta, às vezes o acontecimento não ficou tão bem compreendido. Aí, num outro depoimento, a gente liga os fatos, entende melhor. Eu achei muito legal esse recurso de narrativa, assim, achei muito instigante, uma tensão psicológica imensa, assim, que vai crescendo cada vez mais. A gente percebe o que vai acontecer, sabendo ou não aqui da história, já tendo assistido ao filme ou não, se sabe que alguma coisa muito grave vai acontecer, até por conta desse futuro, presente que vai se misturando aqui. Então você entende aqui que vai acontecer uma coisa terrível aqui. E ela, passando por todas essas situações difíceis, sozinha, não tinha ninguém, ela tem um poder, que eles falam que é telecinesia. Ela tem um poder ali, sobrenatural, de mover as coisas. Então ela começa, inclusive, a aprender a fazer isso melhor. Ela com esse poder. E tantas adversidades que ela passa, tantas questões ali. É de partir o coração, esse livro aqui, gente. O que eu senti mesmo foi um baita de um drama psicológico aqui, muito mais do que terror. Inclusive, o livro, se comparado ao filme, que eu já achei há muito tempo, mas eu achei que o livro, ele vai mais a fundo em muito... Por isso que me surpreendeu bastante. Porque você tem um fato aqui horrível que acontece, mas o livro ele se aprofunda mais numa questão psicológica aqui da Carrie, da mãe dela, do bullying. Então, assim, eu achei... Ele me surpreendeu mais positivamente, porque ele foi melhor do que eu tinha imaginado. Ele foi além só do que um grande acontecimento, um terrível acontecimento histórico ali. Ele não é só aquela cena, que inclusive é uma cena imensa, que no filme fica mais na formatura, e aqui no livro é uma cena pior, ainda mais devastadora ainda, sabe? Mas foi uma leitura, assim, que eu não conseguia parar de ler. Aquele livro, assim, que você, a qualquer momento do dia, você faz o que você tem que fazer e pensa, agora eu vou ler mais algumas páginas disso aqui. Nossa, agora eu vou pegar mais um pouquinho, sabe? Eu acho que eu destravei agora a minha leitura com o Stephen King. Agora eu acho que eu volto a ler mais, então, esse autor. Eu li também Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse aqui é o livro 4 da série. A série são 7 livros, tá? É um calhamaço, mas é uma leitura também muito fluida, muito rápida, tá? Aqui existe um torneio entre os bruxos de diferentes escolas. Mas para participar deste torneio, precisa ter mais de 17 anos. E o Harry Potter aqui, ele tem 14 anos. Mas, por algum motivo, o nome dele vai aparecer aqui no Cálice de Fogo, que é onde aparece o nome ali dos participantes. Por que será? Que o nome dele, que ele nem idade para isso, ele tem, mas vai aparecer. Então, será que ele vai participar? São 3 grandes provas aqui que eles têm que vencer essas provas. Aqui eles estão maiores, então tem baile, tem aqui paquera, tem passagens aqui super divertidas, principalmente com o Rony. Tem uns diálogos do Rony assim que eu dava muita risada. E tem uma questão também, essa coisa de ficar mais sombria, né? A história vai ficando, eles estão crescendo mais, a história tá ficando mais sombria.
Inclusive a questão assim até de segurança das crianças ou dos jovens, que eu imaginava, inclusive assim que eles tinham uma segurança maior, né, por estarem ali na escola, mas mais uma vez aqui as coisas não são como parecem. E até assim, até chegar ao final, eu senti aqui lendo um romance de Sherlock Holmes, o final assim. Aí as coisas começam a aparecer assim como verdadeiramente são, que tem vários mistérios aqui que a gente só vai descobrir no final. Aí eu pensava, nossa, mas por que eu não pensei nisso antes? Aí você liga os pontos, assim, é bem interessante. Os mistérios que vão sendo desvendados, e a gente sabe que tem mais mistérios ainda, muito mais mistérios a serem resolvidos aqui. Mas é bem curioso, assim, no final você fala, ah, tá, entendi, por isso, então, disso, estava mal explicado mesmo, interessante. Uma leitura muito divertida, eu tô lendo agora Harry Potter, né? Eu tô no 4º livro, não li na época em que foi toda aquela fenômeno, né? Fenômeno do Harry Potter. Eu li, tô lendo só agora. Não li quando eu era mais novinha e tô gostando muito. Lendo sem pressa. Aí tenho então mais os outros livros da série para completar, então. Essas foram as minhas leituras recentes. Agora eu quero saber quais foram as suas leituras. Me conta aqui nos comentários, gente. Eu amo saber das leituras de vocês. Tem o meu clube do livro aqui também, na área de membros aqui do YouTube, no nível Clube de Leitura. Esse mês mesmo, nós estamos lendo Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Já tem cronograma de leitura disponível, já tem vídeo de boas-vindas, vídeo exclusivo não, vídeo explicativo, para a gente entender como funciona então a nossa leitura, tá? No final nós temos vídeos sobre a obra, temos a live então para nossa interação, para a gente conversar mais sobre as obras que nós lemos. Quem não pode participar da live também, a live fica gravada para acessar depois. Tem votação também, que inclusive está acontecendo agora, das próximas leituras. Venha fazer parte do clube também, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Venha ler aqui com a gente. O link para participar do clube de leitura está na descrição do vídeo, tá? Selecione o nível clube de leitura e venha ler também. Um beijo grande e a gente se vê em breve então. Tchau!